a marca da promessa. A paz do Senhor Jesus, meus amados em Cristo. Apóstolo Pedro Cordeiro vos falando, trazendo para vocês uma palavra de vitória, uma palavra para edificação de vossas almas. Uma palavra de vitória, quando eu digo uma palavra de vitória, não é uma vitória para você conseguir o seu carro do ano, não é para você conseguir o seu emprego maravilhoso, não. A palavra de vitória é essa aqui. Isso aqui é palavra de vitória. Independente da circunstância que nós estivemos vivendo, independente dos seus desejos, dos seus sonhos, anseios, isso aqui, essa é a palavra de vitória. Não é o meu carro do ano, não é o meu apartamento, não é a minha conta bancária gorda, não, é isso aqui. Isso é vitória. Quando eu creio nisso aqui, quando eu vivo isso aqui, eu estou vivendo uma vitória. Isso é vitória. E é essa vitória que eu quero trazer hoje aqui para você. Que está em Êxodo capítulo 15, versículo 23, que diz o seguinte: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso que o lugar era chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Olha que interessante. Ali o povo estava começando a entrar no deserto, e já estavam murmurando. Estavam começando a entrar no deserto, e o povo já estava murmurando. Tinham acabado de cantar o cântico de Miriam, de Miriam. Tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, onde Faraó com seus carros e cavaleiros estavam atrás do seu povo. Ali eles já viram uma grande vitória do Senhor Deus na vida deles, que eles iriam morrer ali, se deram de frente com o mar, não podiam atravessar. Faraó atrás chegando para pegá-los, e eles com seus olhos eles viram o mar se abrir para eles passarem e as águas engolirem Faraó com seus carros e cavaleiros, seu exército. Mas mesmo assim, vendo a vitória, eles já começaram a murmurar: Que havemos de beber? Já começaram o desespero. Estavam começando a entrar no deserto. E nós podemos tirar 5 lições para aprendermos no deserto. Nós vemos aqui várias pessoas na Bíblia passaram tempo no deserto. Profetas principalmente, enfrentando desafios e aprenderam lições importantes de Deus. Só que muitos que vivem no deserto, muitas vezes quando entram no deserto, mesmo vendo as maravilhas de Deus, já conhecendo as maravilhas de Deus, tem pessoas que ainda assim não aprendem. O deserto é um lugar seco, um lugar árido, um lugar com pouca vida. É um lugar difícil suportar, aquele calor na parte do dia é insuportável, à noite o frio é intenso. No deserto nós enfrentamos dificuldades e nós temos pouco alívio. Mas, no entanto, é nesses momentos que nós estamos no deserto que podemos aprender lições que irão transformar a minha vida, transformar a sua vida. É no deserto que nós nos moldamos, que nós nos transformamos, que nós buscamos mais a face do Senhor. Tem um amigo meu que dizia do povo nordestino que eles são muito fervorosos, né? Independente de sua religião, independente do que eles acreditam, independente disso,
Não estou aqui para julgar ninguém, porque eu não sou juiz. Não estou aqui para condenar, pois não sou executor. Então jamais eu posso dizer que um irmãozinho, por servir uma religião tal, porque adora isso, porque adora aquilo, está condenado ao inferno. Ah, mas apóstolo, a palavra do Senhor vem me mostrar que está condenado. Mas eu não sou juiz, você não é juiz. Só quem pode determinar isso é o eterno Deus Todo-Poderoso. Então não é porque eu conheço as Escrituras e elas se abriram para mim, que aquele irmãozinho que está em outra religião não possa vir também a vir conhecer. Então já faço um pré-julgamento, já o condeno sem mesmo saber o que vai acontecer no futuro. Eu já o condeno hoje, quando na verdade o Evangelho vem me ensinar de uma outra forma. Jesus vem nos ensinar de outra forma. Yeshua HaMashiach vem nos ensinar de outra forma. Amar o próximo como a nós mesmos. Deu a mão a Maria Madalena, que estava em pecado, pronta para ser apedrejado. E nós de vez em quando nos tornamos aqueles fariseus com as mãos cheias de pedra. Porque eles têm ensinado assim para você. Aquele amor cristão que é ensinado muitas vezes é falso, porque você aprende de uma forma errônea e acaba julgando, condenando os outros, colocando no banco, apontando, quando na verdade era para você viver aquele amor que Cristo nos ensinou. E nós não vivemos. Nós gostamos de nos mostrar como os fariseus. Querer ser acima de todos, ser mais santo que o outro, mostrar santidade, arrotar santidade, e condenamos nossos irmãozinhos que estão em pecado, quando esquecemos que nós mesmos somos pecadores, porque pecado não existe tamanho nem medida, não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Muitas vezes nós olhamos dentro da igreja, um irmãozinho que é do círculo de oração, ou que é levita, né? Eles falam levita, que são cantores na igreja. Está longe de serem levitas. Estão longe de serem levitas, os cantores da igreja. Estão longe de serem levitas. Mas isso já é outra história. E aí nós condenamos aquele irmãozinho que canta na igreja porque ele caiu em pecado. O seu pastor vai e coloca ele no banco. Está em pecado, vai para o banco. Se colocando na figura de juiz e muitas vezes até excluindo. Quando nós esquecemos de olhar para nós, Mateus 7 vem nos ensinar isso, E aí a gente já condena e esquecemos que nós somos mais pecadores. Mas não somos tanto quanto pecador quanto aquele que está lá no banco. Se não for por atitudes, vai ser por pensamentos, por atos, por omissões. A todo dia o pecado bate na minha porta, está diante de mim, a palavra vem falar isso. Então quem sou eu para condenar alguém? Eu posso sim dar um ensino, dar a palavra, viver, mostrar, ensinar. Poxa, errou, não erre mais não, vai e não peques mais. Não é assim que o Senhor Jesus fez com Maria de Magdala? Por que eu não posso fazer a mesma coisa? O mestre deu a mão a uma pecadora, atirou do apedrejamento. No entanto, hoje o que nós vemos são líderes apedrejando os seus membros. Mas bom, hoje eu não estou aqui para falar disso, eu estou falar de deserto. E nós temos várias lições, 5 lições que eu posso dizer que nós vamos aprender quando nós vivemos no deserto. Vocês viram aqui o povo já murmurando, querendo água, Isso demonstra o quê? A murmuração em si, Deus abomina. Mas isso demonstra aqui que o povo já, ao adentrar no deserto, eles já começaram a sentir a dependência de Deus. E é assim que nós temos que ser. Dependentes do Eterno. Porque no deserto não há comida e nem água.
Como nós vemos, quando nós não estamos no deserto, nós podemos encontrar comida e bebida com mais facilidade, mas no deserto é mais complicado. Não há sombra, não há abrigo, né? O deserto ele é assim. Mas foi no deserto que o povo de Israel, uma nação escolhida pelo Eterno, descobriu que o sustento vem de Deus, o sustento vem do Eterno. Nós hoje em dia temos a tecnologia, nós temos o conforto do nosso lar, nós temos uma cafeteira para fazer um café, nós temos uma torradeira, como está aqui, uma torradeira para fazer nosso pãozinho assado, nós temos o padeiro que passa pom, 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 buzinando na rua para você comprar. Você tem todo um conforto. E é justamente esse conforto que acaba fazendo com que nós esquecemos muitas vezes do Eterno. E como eu estava falando que eu acabei esquecendo, entrei por outra linha de raciocínio, um amigo meu que falava do povo nordestino, independente da crença deles, falava que o povo nordestino é um povo, não agora, que agora já está mais tranquilo, mas há muitos anos atrás sofriam muito com a seca. E ele dizia, sabe por que o povo nordestino sofre com a seca? Por quê? Porque eles são muito fervorosos. Se um dia o Senhor Deus, o Eterno, enviar para eles água, chuva em abundância, eles vão esquecer de estarem todos os dias, que eles falam rezar, né? Rezando, indo à missa, eles vão esquecer, porque vão entrar na bonança. E aí aquele sofrimento passou, eles entram na sua zona de conforto e vão esquecer de buscar a sua crença, o seu fervor, a sua fé, de exercitar a sua fé. E é verdade. Então o conforto muitas vezes nos deixa numa situação que achamos que não dependemos mais do Eterno, quando na verdade dependemos e muito. Mas no deserto, quando estamos no deserto, aí é diferente. Aí nós lembramos que se não for a providência divina, nós estamos lascados. Foi no deserto que o Senhor Deus enviou maná para o seu povo, né? Onde não havia comida. Foi no deserto que Deus providenciou uma água doce para o seu povo, pois não havia água, as águas amargas, né? E ele ali enviou também a comida, como eu acabei de dizer, o maná, está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 a 4. E ninguém passou fome e nem sede, porque o Eterno cuidou do seu povo. Então nós temos que aprender a depender do Senhor. A verdade é que toda a nossa vida nós dependemos do Eterno. Mas quando as circunstâncias, como eu disse, são normais, muitas vezes nós esquecemos dessa dependência. E nós pomos nossas confianças em outras coisas, né? A gente, por exemplo, que trabalhamos, sustentamos nossa casa com o nosso trabalho, começamos a colocar, né, a nossa confiança no quê? No nosso trabalho. Eu tenho uma carteira assinada, agora eu estou seguro. Eu tenho meu salário fixo todo mês, agora eu estou seguro. Seguro nada. Essa doença, essa pandemia veio justamente para mostrar isso, para mostrar que ninguém está seguro. Quantos e quantos trabalhadores estão aí com suas carteiras assinadas, mas não estão recebendo seus salários, porque estão muitos estão com seus contratos suspensos, outros com afastamento até essa pandemia passar, e outros até mesmo foram mandados embora. Ou seja, a segurança que se tinha na carteira de trabalho assinada terminou. Tem colegas meus que eu conheço que estão há 30 dias sem receber pagamento, mesmo estando empregados, nem cesta básica tem. E aí? Cadê a segurança da carteira assinada? Então nós esquecemos
quando nós estamos no conforto, nós esquecemos dessa dependência, nós começamos dependência de Deus. Nós começamos a depositar nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, né? Como a família que sustenta daqui, sustenta dali. Colocamos nossa confiança na nossa inteligência. Mas se fizer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Depositamos nossa confiança na nossa carreira, porque eu sou um homem estudado, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo, e para mim não falta emprego, né? Colocamos nossa confiança na nossa felicidade, daquele momento que nós estamos vivendo tranquilo. Mas no deserto é que dessas coisas que nós confiamos começam a falhar. Já não tem mais um emprego, as portas se fecharam, aquele que dizia que tem emprego aqui, tem emprego ali, já não tem mais, porque a situação está tão crítica que não estão mais contratando. Essa pandemia deixou as empresas numa tal situação que eles cessaram as contratações. E aí, você vai arrumar emprego aonde? E aí nós olhamos para o deserto, quando Deus fez o seu projeto com aquele povo no deserto, nós podemos perceber o quanto nós somos dependentes de Deus. E quanto mais nós dependemos de Deus, quanto mais nós dependemos do eterno, mais forte nós ficamos. O apóstolo Paulo vem nos ensinar isso, né? Que é na nossa fraqueza que o Senhor Deus se aperfeiçoa. Então a primeira coisa que eu aprendo no deserto é depender do eterno. É saber que a minha existência é total e dependente do eterno. Dependente da circunstância que eu esteja vivendo, seja na zona de conforto, seja no deserto, sou totalmente dependente do eterno. A segunda coisa que eu aprendo é descobrir o que é essencial. Havia um profeta de nome João Batista que pregava no deserto. Sua vida era muito simples e sem comodidades. Não tinha roupas bonitas, comidas variadas. Diz, hoje eu quero comer uma lasanha, hoje eu quero comer isso, hoje eu quero comer aquilo. Não. Ele não tinha essa variação. Isso nós vamos ler em Mateus, né? O evangelho de Matiahu, né? Mateus capítulo 3. Porque ele não tinha essas coisas, ele não se preocupava com essas coisas, porque ele tinha uma outra missão que era muito mais importante do que se preocupar com o que vestir e do que com o que iria comer. Ele tinha uma outra missão. E muitas vezes, quando nós temos essa abundância, nós esquecemos da nossa missão, a nossa verdadeira missão aqui nessa terra. Muitos às vezes acabam esquecendo tanto da missão aqui nessa terra que entrega a sua vida inteira ao trabalho, vive do trabalho, vive para o trabalho e esquece qual é a sua verdadeira vocação, qual é a sua verdadeira missão aqui nessa terra, qual é o legado que você tem que deixar aqui nessa terra. Nós esquecemos. E isso nos tira o nosso foco da nossa verdadeira missão. Muitos às vezes até se acomodam em apenas ir para os cultos, ouvir o pastor pregar, e a vida vai passando sem nem perceber, apenas achando que a sua obrigação religiosa já foi feita e não se carece mais de nada, não precisa fazer mais nada. Eu já fui ao culto hoje, já fui ao culto domingo, já fui à missa ao domingo, não preciso mais fazer mais nada, já cumpri a minha obrigação religiosa, estou quite com Deus, agora deixa eu
tocar para frente a minha vida. E isso não é o essencial. Quando passamos por uma fase que parece que é um deserto, podemos perder muitas comodidades da vida. Aí que a gente vai ver, quando nós somos dependentes, qual é a verdadeira missão nossa aqui nessa terra. As coisas que nos davam conforto, que nos davam prazer, né, começam a falhar, e aí nós temos de aprender a viver com menos. Aquilo que outrora eu estava acostumado, que tinha abundância, agora eu já não tenho mais. Então vou ter que aprender a viver com menos. E aí nós descobrimos, nesse viver com menos, é que nós descobrimos o que verdadeiramente é essencial para a nossa vida. Quantas vezes nós deixamos passar despercebido um copo com água? Nós vamos almoçar, aquele copo com água está ali do lado. Mas a nossa mente está tão voltada para o nosso conforto, ao nosso redor, que nós esquecemos que aquele simples copo com água que está ali do lado da refeição é tão importante para a nossa vida. Esquecemos do copo com água, uma coisa simples, porque é sem gosto, né? Sem cor, e aí a gente deixa de lado aquilo ali, não dando tanta importância àquele elemento que está ali do nosso lado. E damos importância a muitas outras coisas. Às vezes tem pessoas até que tiram a água e botam uma Coca-Cola, né? Porque está em fartura. Mas quando falta a Coca-Cola, lembra da água. É nessa falta das circunstâncias que nós começamos a ver o que realmente é essencial para nossas vidas. Quando nós vivemos com pouco ou com muito pouco, é que realmente nós vamos reparar as coisas pequenas. E é nas coisas pequenas que o Senhor Deus se manifesta. Ele não se manifesta nas coisas grandiosas. Gideão estava com um exército enorme para tomar as terras inimigas, para lutar contra seus inimigos, os medianitas. Mas o Senhor Deus falou: se tu for com esse exército numeroso, vão dizer que eu não estava contigo, que foi teu braço que ganhou. Vai com 300. E ele foi com 300 homens apenas contra um exército tremendo. Deus se manifestou no pequeno. Já começou por Gideão, que dizia ser um frangote. Um homem que vivia ali escondido com medo dos medianitas, né? Ali amassando ali trigo, escondidinho no lugar de onde tinha que se amassar as uvas, já para os medianitas não desconfiarem que ele estava lá no lugar de amassar as uvas, amassando, debulhando lá o trigo, né? Escondido, covarde. Na Bíblia se mostra um homem covarde, e Deus trabalhou no Gideão de uma forma tremenda. É onde nós achamos que ali não há jeito, que ali não há mais saída, que Deus se manifesta. Ele não se manifesta na abundância. Deus se manifesta no deserto. E aí nós vamos ver as coisas que são essenciais para a nossa vida, para o nosso sustento. É nas horas mais difíceis que nós passamos a depender do eterno e a ver o que realmente faz diferença em nossas vidas. A terceira coisa que eu aprendo no deserto é vencer a tentação. Antes de iniciar seu ministério, Yeshua HaMashiach, ele foi levado pelo Espírito do Santo, pelo Espírito do Eterno, para um deserto, onde ele foi tentado ali, a sua Hetz Harará foi tentada, né? Foi aflorada. O que é a Hetz Harará? É o nosso lado ruim que nós temos. Nós temos um lado bom e nós temos um lado ruim, um lado que só declina para o mal. E é justamente esse lado
que tem que ser trabalhado, que é moldado, para que nós nos tornamos homens fortes e mulheres fortes, dependentes de Deus. E ali o Senhor foi levado para o deserto para ser tentado. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou. Foi usando o quê? A palavra, usando a palavra do Eterno, que ele conseguiu vencer as suas tentações. E depois que ele venceu a sua tentação, aí sim que ele foi fazer o seu ministério cheio do poder, cheio de unção. Então, nós vamos perceber que no deserto nós somos confrontados com a realidade. E ali vem a tentação do pecado. Muitas vezes, quando nós estamos numa situação difícil, na nossa mente começa a trabalhar coisas perversas, né? Não tem pão, rapaz, não tem dinheiro, o que tu vai fazer? E aí? Ali, ó. O cara ali tá dando mole com aquela celular no bolso ali, cara. Se tu passar, tu meter a mão ali, correr, tu arruma R$100 mole naquele celular. Quem não vai querer dar R$100 no celular? É, ó, chuchu, beleza, né? As tentações vêm. As tentações vêm. Passa uma pessoa despercebida, foi botar o dinheiro no bolso, mas aí errou a entrada, o dinheiro caiu no chão. E ela não percebeu, foi andando, você vem atrás, você está no deserto, você vê aquele dinheiro. Você viu de quem caiu o dinheiro. Aí você olha, aí é onde vem a tentação. Pega, rapaz. Pega, porque isso aí vai suprir a tua necessidade. Era o que tu estava precisando. Você viu de quem caiu o dinheiro. A tentação vem. Qual é a sua função como cristão? A sua obrigação como cristão. Ei, moço, caiu o dinheiro aqui, ó, toma. Você vivendo num deserto. Mas você teve a hombridade de pegar aquele dinheiro e devolver para o seu real dono. Você não se apossou de coisa alheia. Porque se você se aposta, você já quebra o mandamento na tua vida. Já quebra o mandamento do Eterno. Né? No deserto nós estamos confrontados. Mas temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Sucumbir o pecado, né? Sucumbir o pecado, negar ele, rejeitar o pecado e dedicar a nossa vida ao nosso mestre Yeshua HaMashiach. Se ele venceu o pecado, por que eu não posso vencer? Se ele disse que coisas grandes, maiores nós faríamos. Basta seguir os passos de Jesus. Nós temos que admitir nossas fraquezas ao Eterno Deus Todo-Poderoso e encontrar forças nele para superarmos as nossas tentações. E quando encontramos essas forças no Eterno, porque é na minha fraqueza que ele se aperfeiçoa, aí que nós saímos do deserto, muito mais preparados para enfrentar o que vier pela nossa frente. E assim foi Jesus com seu ministério. E então aí isso me leva ao quarto aprendizado no deserto, que é aprender a resolver os nossos problemas. Quando Elias, o profeta Elias, foi para o deserto, ele não estava bem. Ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante do povo de Deus. Elias orou, o fogo desceu na frente de todos, num altar encharcado de água. Foi ali uma coisa tremenda, a visão de todos. E ao invés de haver um grande avivamento, né, Elias foi ameaçado de morte. Era para todos, quando vissem aquela glória de Deus se manifestando, era para todos se renderem. Ali era para ser um avivamento tremendo, era para
todos Israel se render ao Senhor, a glorificar o nome do Eterno e a ver essa grande mudança, mas não, Elias foi ameaçado de morte. E aí ele se escondeu em uma caverna e no seu deserto ele pediu ao Eterno para que morresse. E Deus levou ele a essa caverna, foi Deus que levou, para restaurar Elias, para trabalhar Elias, para o tornar mais forte. E muitas vezes quando nós estamos achando que nossa morte é iminente, não é. É esse o momento que Deus vai trabalhar na tua vida para que você saia mais forte. Quando ele saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão. E aí ele estava preparado para continuar como um profeta do Eterno Deus Todo-Poderoso. Sua visão mudou. Então muitas vezes as circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional e espiritual e nós nos sentimos acabados, derrotados, sem mais força para nada e só queremos fugir da situação. Só queremos fugir. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. Sofrimento no deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus. E é no momento que nós estamos a sós com Deus que nós passamos a ouvir a sua voz. E ao ouvir a voz de Deus, nós somos consolados. E Ele nos ajuda a confrontar os nossos problemas. E a consertar o que está errado em nossa vida, para que tudo possa se ajustar e se encaixar. Se deixarmos Deus agir, se nós passarmos a entender que o Senhor Deus está trabalhando e passar a ouvir a voz do Senhor, nós iremos sair restaurados, mais fortes e preparados para qualquer desafio. E isso nos leva a ter esperança. E é na esperança que eu encerro essa mensagem, porque a esperança é que nos aviva para saber que, mesmo estando no deserto, nós estaremos cientes de que está conosco. E nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu a esperança em Deus. Ele manteve-se fiel a Deus durante todo o tempo no deserto. E não desistiu. Números 14, versículo 6, vem dizer: Josué, filho de Num, não foi fácil, mas ele nunca se esqueceu de que quanto Deus já tinha feito por ele, né? Quando Deus chega e fala: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora chegou a tua vez. Tem bom ânimo, pois eu sou contigo. E essa palavra que nos traz esperança, e é essa palavra que eu deixo para encerrar, para você saber que Deus não esqueceu de você.
Independente do deserto que você esteja passando, Deus não esqueceu de você. Ele diz: eu sou contigo, tem de bom ânimo apenas, e tu verás a glória de Deus. E é nesse deserto que a esperança surge na tua vida, para tu entender e ter a ciência que o eterno Deus Todo-Poderoso está trabalhando para que você saia mais forte, mais preparado para poder agarrar a tua vitória. E que essas palavras sejam palavras de edificação para a tua vida, para o teu ministério, para a edificação da tua casa, da tua família. Que o eterno Deus Todo-Poderoso venha estar contigo como esteve com Josué, com Moisés, com Abraão, com os patriarcas, assim ele esteja na tua vida, para que seja edificado, a tua vida seja edificada no Senhor Jesus Cristo. E que todos que estão me ouvindo agora tenham a esperança de que o Senhor Deus não os abandonou. Muitas vezes no deserto nós ouvimos aquele silêncio. No deserto é que dá para a gente ouvir o silêncio. Muitas vezes a gente necessita apenas disso. Se acalmar, ouvir um silêncio para que nós possamos ouvir a voz do Eterno. Porque muitas vezes aquele barulhado em nossa volta não deixa que a gente reflita, que a gente pense e que a gente possa se entregar de corpo e alma ao Eterno Deus Todo-Poderoso. Que todos estejam um dia maravilhoso, cheio da prosperidade do Senhor, e que Ele venha sobre tua vida de uma forma extraordinária. E que o amor, a misericórdia, a bondade, a doce consolação do Espírito seja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. E que todos digam amém. E glórias ao eterno Deus Todo-Poderoso. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Eu tenho a marca da promessa.